Boa tarde. Primeiramente, quero explicar que estou gravando o vídeo com o rosto machucado, porque eu sofri um acidente alguns dias antes de gravar o vídeo, né? E eu precisava fazer a gravação, então não tinha outra forma a não ser gravar assim, não posso tampar. Só para explicar, deixar claro no vídeo. A minha pregação será sobre alguém diferente. Você já conheceu alguém diferente? Alguém que se destaca entre os demais? Alguém que você vê no modo de agir, no modo de viver da pessoa, que ela tem algo diferente, algo da parte de Deus. Eu conheço uma pessoa assim, e pessoas assim eles nos levam e nos inspiram a servir a Deus a cada dia mais. Pensando nessa pessoa e pensando nesse tipo de pessoas, eu me inspirei num texto que está em Mateus 3, que é a história de João Batista, que é alguém diferente, alguém separado por Deus, e quero falar um pouco sobre ele. O texto diz assim, Mateus capítulo 3: Naqueles dias João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: Ele é a voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor e abram a entrada para ele. Aqui no verso 4 nós vamos ler mais para frente também, fala um pouco sobre as roupas, né? Sobre a aparência de João, que é um personagem que chama muito a nossa atenção quando a gente fala dele. E eu quero falar um pouquinho sobre ele, sobre o ser diferente. Quando a gente fala de ser diferente, às vezes parece soar algo ruim. Mas se você for parar para estudar a história de João, se você for parar para entender o contexto aqui, nesse caso faz diferença e é muito bom ser diferente. Porque aí você está sendo diferente do mundo, diferente daquilo que as coisas do mundo apontam, diferente daquilo que agrada ao mundo, mas mais parecido com aquilo que agrada ao Senhor. O rapaz ao qual eu mencionei, ele é alguém que busca sempre agradar ao Senhor, sempre fazer o que é da vontade de Deus. Nós, dia após dia, vivemos a nossa vida, né, com medo de ser diferentes, com medo de não ser aceitos. Mas João Batista é um exemplo de que nós devemos, sim, se for da vontade de Deus, ser diferentes, ser de uma estirpe diferente. Você, assim como João Batista, tem deixado uma marca onde passa? Ou a sua presença não tem mudado nada no ambiente do mundo? João Batista nos mostra que ele não tinha medo de demonstrar a sua presença e o seu caráter, que era um caráter diante de Deus, um caráter aprovado. Ele não tinha medo de mostrar isso, porque ele sabia que tinha sido separado pelo Senhor para fazer isso. Sabia que tinha sido chamado pelo Senhor para anunciar o reino dos céus. Na verdade, ele tinha sido separado para anunciar o próprio Jesus, né? A própria vinda de Jesus à Terra. Eu e você hoje, nós temos experimentado disso também, dessa diferença. Nós temos deixado uma marca aonde a gente passa. A nossa presença, o nosso caráter, o nosso jeito de ser tem demonstrado algo diferente aonde a gente vai. Você percebe que ser diferente não parece ruim quando se trata de ser diferente do mundo. O mais parecido com o aspecto de alguém que é de outro reino, um reino celestial e eterno. Ou seja, esse ser diferente é demonstrando o reino de Deus. Por que às vezes é diferente? Por que às vezes incomoda? Porque nós estamos expressando o próprio reino de Deus na Terra. Estamos expressando aquilo que Deus nos chamou para ser, a sua imagem e a sua semelhança. E aí o que me chama mais atenção nesse texto é a aparência de João no verso 4. No verso 4, diz que esse João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. A aparência de João sempre me chamou a atenção. Sempre achei muito interessante a forma como a Bíblia descreve João,
e sempre tive curiosidade de entender o porquê. Por que que a Bíblia descrevia ele assim? As vestes de pelo de camelo e o cinto de couro não eram um mandamento, não era tradição e muito menos moda. Era um cumprimento profético da pregação do Evangelho, da vinda de Jesus, até o modo de se vestir. O verso, o verso antes, no capítulo 3, o verso 3 também, nos explica, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. O texto ao qual Mateus se refere está lá em Isaías 43. A voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo e a vereda do nosso Deus. Lá em Malaquias 4:5 também diz: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui está o motivo da roupa de João Batista. Esse texto diz que Deus enviaria Elias, um profeta que anunciava a vinda do Senhor. Sim, João Batista é esse Elias. O próprio Jesus confirmou isso em Mateus 11:14. E se estiverem dispostos a aceitar este Elias que havia de vir. Mas espere um momento. O que isso tem a ver com as roupas de João Batista? Sua Bíblia em 2 Reis 1:8, ele vestia roupas de pelo e usava o cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. O próprio profeta Elias, ele se vestia de uma forma diferente e era conhecido pelas suas vestes. Então João Batista decidiu agir da mesma forma para cumprir até no seu modo de vestir. Até no seu modo de vestir, anunciar a vinda de Jesus. Anunciar que Jesus viria. A roupa de João era um testemunho dizendo que eu sou aquele a qual Malaquias disse, eu sou aquele a quem Isaías profetizou, o profeta da nova aliança que anuncia a vinda do Messias. O texto também nos afirma que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Isso também me chamou a atenção. Eu fui pesquisar um pouco sobre isso. E para o judeu devoto como João, a dieta era restrita pelo que a Torá permitia. Curiosamente, embora a maioria dos insetos fosse proibida, os gafanhotos eram uma exceção, específica descrita em Levíticos 11:22. Deles podereis comer estes. E aqui tem toda a descrição, né, inclusive colocando aqui o gafanhoto. Então fazia parte da alimentação. Isso significa que ao comer o gafanhoto, João estava demonstrando obediência restrita à lei, mantendo-se ritualmente puro, mesmo vivendo isolado no deserto. Vocês percebem que em tudo na vida de João, mesmo sendo diferente, mesmo demonstrando ser uma pessoa totalmente diferente dos demais, na verdade ele estava cumprindo aquilo que era da vontade de Deus, cumprindo aquilo que o Senhor o chamou para fazer, que era anunciar o Senhor Jesus, de forma irrepreensível no seu vestir, no seu andar, no seu falar e até no seu comer. Ele estava se esforçando para demonstrar que ele foi chamado para isso. Os gafanhotos eram considerados o alimento dos pobres. Enquanto os líderes religiosos de Jerusalém participavam de banquetes, João se alimentava do que a natureza oferecia de graça. Isso reforçava sua mensagem de arrependimento. Ele não estava preocupado com os prazeres da carne ou do luxo. Sua vida era uma crítica viva ao materialismo da época. Meus irmãos, hoje olhando para a figura de João Batista, não como um personagem distante da história, mas como um espelho para a nossa própria vocação, João não foi apenas um homem que pregou uma mensagem, ele era a própria mensagem. É esse texto que eu quero deixar para vocês nesse vídeo. É algo que me chamou bastante atenção e é algo que nós deveríamos almejar a ser. Muito obrigado.